jornalismo literário, na minha opinião, ele existe quando o jornalista se apropria de técnicas narrativas da literatura e procura aplicar essas técnicas na construção do seu texto jornalístico, no seu perfil, na sua reportagem, enfim, na sua crônica ou em qualquer outro gênero do qual ele se vale, né, ele se socorre para fazer a cobertura da realidade. Essa conceituação, ela incide, sobretudo, exatamente na questão da linguagem e na questão das técnicas. O que eu chamo de relação entre jornalismo e literatura do ponto de vista intrínseco. Então, basicamente, o jornalismo literário seria a utilização dessas técnicas, desses instrumentos, né, da literatura na construção do texto jornalístico. Evidentemente, o jornalista se valendo da sensibilidade, né, da sua sensibilidade, da sua imaginação, enfim, do seu talento também estético. O jornalismo literário, ele de certa forma estetiza, né? E quando eu digo estetiza, eu quero dizer, ele aprofunda, ele alarga a visão da realidade. Ele contextualiza melhor a realidade factual. Então, esse é, basicamente, o viés talvez mais seguro da prática jornalística literária. Agora, eu entendo também o jornalismo literário num outro viés, numa outra dimensão, que seria também a cobertura do fato literário. Quando o jornalismo pauta, digamos assim, todos os componentes da vida literária, do mundo editorial, das personalidades autorais, dos escritores, enfim, de todo o movimento, né, de toda a atmosfera que circunda, digamos assim, no âmbito da experiência literária, eu também vejo como jornalismo literário, mas aí seria uma visão extrínseca, seria o jornalismo cobrindo digamos assim, a literatura. Normalmente o que a gente vê na maior parte dos estudiosos é aquela primeira visão, seria a utilização de técnicas, de estilos, de instrumentos, né, que venham tornar o jornalismo mais linguisticamente, estilisticamente mais sofisticado e ao mesmo tempo com um olhar mais sensível, mais inteligente, melhor contextualizado a respeito da realidade. Isso seria basicamente digamos assim, a visão admitida, sobretudo na academia, né? E, de certa forma, aquilo que ocorre com a prática de certos jornalistas, né? As reportagens de um Joel Silveira, os perfis de José Castelo, as crônicas de Rubem Braga, enfim, há uma série de práticas jornalísticas que, a meu ver, rompem as fronteiras com a literatura, quer dizer, convergem no sentido de também, em sendo jornalismo, a gente considerar que é também literatura. A partir do momento que você trabalha nessa perspectiva de jornalismo narrativo, a primeira coisa, você vai pensar o que eu necessito para ter uma visão completa, o mais próxima possível, né? Não dá para a gente falar muito em completude, mas o mais próximo possível desse sujeito. E aí, a primeira coisa que você tem em relação ao diferencial do jornalismo corrente é a questão do tempo. Você precisa de tempo para você poder conseguir captar essa questão dessa subjetividade desse sujeito. Tem alguns escritos, inclusive, que você coloca o que a pessoa pensou naquele momento. E isso, claro, você consegue numa conversa com mais tempo com esse personagem. Então, assim, quais são os pensamentos, quais são os sentimentos, qual é o gestual, como ela se coloca, porque isso faz com que você, leitor, tenha uma visão mais completa de quem é esse sujeito. Então você acaba se identificando mais, como a gente já se identifica com um personagem literário, que muitas vezes você termina de ler um livro e parece que aquela pessoa realmente existe. Você está diante de uma narrativa ficcional, mas você tem tanta proximidade com aquele personagem, pelos sentimentos dele, pelos pensamentos dele, pelo gestual desse personagem, pelo discurso, que você acaba se aproximando dele. Com o jornalismo narrativo ou literário, que também é chamado, você também consegue isso, né? O jornalista também consegue essa aproximação. Então,
jornalismo literário realmente é a forma mais canônica, a forma que é mais conhecido. É um jornalismo em que você tem uma humanização maior do personagem, você tem uma dedicação maior em conhecer esse personagem, você tem uma aproximação, um investimento na subjetividade e, narrativamente, essa escrita tem uma preocupação estética também. Então você tem uma escrita que se preocupa com que esse texto seja uma história bem contada, que não seja apenas informativo. E é interessante você pensar que quando você coloca o adjetivo literário, quando você identifica como literário, você está fazendo com que, isso é até uma colocação do João Moreira Salles e de outras pessoas da área, você começa a colocar como se o jornalismo fosse menos que a literatura, como se ele tivesse que chegar a ser literatura para poder, digamos assim, ser valorizado. E, na verdade, o jornalismo narrativo, todo jornalismo, sim, tem uma narrativa, isso já me foi questionado, mas você tem no jornalismo narrativo uma estruturação em que você tem uma preocupação maior em identificar esse personagem não apenas com um nome, idade e profissão, não apenas como uma fonte. Você vai até ele caracterizando a subjetividade daquele personagem, pensando a questão do espaço, a questão de tempo, pensando as questões narratológicas de modo organizado. Então, para mim, tem essa diferenciação, né, do jornalismo corrente, que tem sim a sua função de informar rapidamente, mas que acaba fazendo com que você não tenha um aprofundamento e que você não conheça esse personagem, você não tenha uma informação mais embasada sobre quem é esse sujeito atrás dessa informação, atrás dessa frase curta, que geralmente está ali quando ele é posto apenas como fonte. Olha, o que eles têm em comum, e disso aí eu não abdico, é que ambos têm um compromisso com a verdade. O jornalismo, diferente da literatura, tem um compromisso com a verdade, com a chamada verossimilhança externa, né? Quer dizer, o jornalismo não pode, de certa forma, distorcer, né? Alterar, deformar a realidade criando informações fictícias. Isso não pode. Então, o que eles têm de comum é exatamente, quer dizer, tanto o jornalismo convencional como o jornalismo literário, eles têm esse compromisso com a verdade, digamos, factual, com a informação eticamente elaborada, com a cidadania. A diferença é que esse compromisso com a factualidade no jornalismo convencional, ele está engessado, ele está engradado em determinadas regras, né? A ele não é permitido, digamos assim, ultrapassar certos padrões de redação, certos padrões, digamos, de notícia e de artigos ou de outro gênero. Enquanto que no jornalismo literário, não. A liberdade é maior, quer dizer, há um apelo maior para a criatividade, a subjetividade, o talento individual do repórter, sobretudo. E daí ele pode se valer de instrumentos outros, inclusive da arte, da história, das ciências sociais, e utilizar isso como um mecanismo de ler mais profundamente a realidade. Essa é a diferença. Entende? Essa é a diferença. Quer dizer, o que os une, o que os aproxima é o compromisso com a verdade, digamos, factual. Eu diria um compromisso ético que os iguala, os torna semelhantes, que é a verdade da informação. Mas há uma diferença muito grande na maneira de construir essa informação, né? O jornalismo, digamos, convencional, essa construção, ela se pretende objetiva, imparcial, isenta, né? Enquanto que no jornalismo literário, esse compromisso, digamos, com a verdade não elimina a possibilidade de uma subjetividade, né? De uma intervenção autoral, de uma sensibilidade, de uma imaginação. E é interessante que quando ele se vale desses instrumentos, a tendência é se ter uma visão mais profunda da realidade. Nesse sentido é onde o jornalismo vai se aproximar da literatura. Mas há uma diferença, a meu ver, básica, basilar. Literatura é ficção, é invenção, enquanto que jornalismo não é invenção, não é ficção. O jornalismo tem esse compromisso, mesmo o jornalismo literário, tem um compromisso com a verdade factual. A primeira coisa em relação ao ponto de convergência é que não quer dizer que porque eu vou trabalhar também em outras questões, como a gestualidade, como a subjetividade, a humanização desse personagem, que eu possa criar
criar no sentido de ficcionalização, no sentido de invenção. O jornalismo narrativo, ele continua sendo jornalismo e ele tem que estar, digamos assim, preso a essa questão que é muito importante da verificação, da checagem, da pesquisa. Então, ele tem que ter esse embasamento. Ele continua sendo jornalismo porque todas as informações têm que ser checadas, têm que ser conferidas, esse levantamento tem que ser feito. Como eu disse, assim, o que eu acho que existe em relação à divergência é muito essa questão da preocupação com a própria narrativa. Por exemplo, uma revista como a Piauí, que eu já estudei, o João Moreira Salles coloca a questão de que muitas vezes não importa o assunto, importa que a história seja bem contada. Então, isso é uma questão muito importante, você se preocupar com a narrativa, porque acaba você ampliando o mundo, você chegando a assuntos que geralmente não são discutidos. E, como eu disse, assim, é possível você levar algumas características, algumas técnicas do jornalismo narrativo para o jornalismo convencional, para usar no dia a dia? Sim, é possível. Só que você precisa, na verdade, para que isso seja feito de uma forma, digamos assim, mais produtiva, de duas questões que são realmente tempo e espaço. Você pode sim ir adaptando, você pode sim trazer. Eu já vi textos curtos de internet, assim, que não chega aquele tamanho todo de textos da Piauí, que são bem escritos, que são pensados a partir das técnicas do jornalismo narrativo, mas são menos comuns, mas são possíveis. Agora, essa questão de tempo necessário é uma coisa diferente em relação aos dois modos e também aos objetivos, porque o jornalismo convencional, ele tem, principalmente agora com a internet, você tem a ideia de informar rapidamente sobre, ponto. E o jornalismo narrativo, a partir do momento que você faz um levantamento mais aprofundado, tem uma aproximação maior do sujeito, consegue refletir sobre esse discurso, tem um espaço maior para que seja desenvolvida essa escrita, você também faz com que o leitor ganhe qualidade. Qualidade no texto esteticamente, qualidade em relação ao conteúdo. Isso toca um pouco no trabalho que eu fiz no mestrado, que foi a partir de um conceito do pesquisador Edivaldo Pereira Lima, que se chama jornalismo literário cinematográfico, que é a ideia de você ter técnicas do jornalismo narrativo sendo aplicadas ao cinema. E no meu trabalho, eu acho interessante a gente mencionar isso, porque traz exatamente essa aproximação. No meu trabalho, eu analiso um perfil da Piauí e um documentário, ambos feitos pelo mesmo autor. E você percebe que há, sim, uma proximidade no estilo, da forma como esse personagem é abordado, no modo como essa narrativa é humanizada, na preocupação estética em relação à construção dessa narrativa, que não deixa o referencial, que você não perde em informação, mas que você tem sim uma reflexão a respeito e você tem sim um trabalho estético feito para que essa história seja bem contada, como eu disse, que ela seja contada de forma que seja interessante para quem está recebendo, seja o leitor ou seja o espectador cinematográfico, que seja interessante visualmente, que seja interessante na leitura, mas que não perca também em relação à informação. O jornalismo literário é um jornalismo autoral, porque a figura do narrador é uma figura que se projeta no próprio interior da narrativa, diferente do jornalismo convencional. Há uma tendência no jornalismo, digamos, convencional, do redator, do repórter, ou mesmo do autor da notícia e tal, digamos, há uma tendência em ele se tornar ausente, entende? Em ele se obnubilar, vamos usar essa palavra, certo? Enquanto que no jornalismo literário é exatamente o contrário. A presença do narrador é fundamental, porque o narrador revela uma técnica, revela um estilo, revela um olhar singular, né? Um olhar singular que visa dar uma visão, digamos assim, uma visão mais profunda, embora, diferentemente do jornalismo, digamos convencional, o jornalismo literário também assume um pouco. Claro, ele tem um compromisso com a verdade factual, mas ele deixa nas entrelinhas perceber que essa verdade ela é uma verdade precária, ela é uma verdade provisória.
Ela parte de um olhar singular. Ela não quer se passar por uma verdade absoluta, o que muitas vezes ocorre, e aí eu digo, é o grande equívoco do jornalismo convencional, que muitas vezes quer absolutizar a verdade. No jornalismo literário não há essa preocupação em se alcançar uma verdade absoluta, mas em se fornecer uma visão, é claro, uma visão consubstanciada numa série de elementos, de vivência, de técnica, de estilo, mas que se considera uma verdade, vamos dizer, subjetiva, não objetiva. Porque essa diferença de que o jornalismo literário ele assume um ponto de vista, né? Ele assume um olhar. Né? Um olhar, e assumindo isso, ele elide de imediato, ele elimina de imediato essa visão meio falaciosa de que há uma verdade absoluta. Não há uma verdade absoluta. Os fatos podem ser contados de diversos ângulos, de diversas maneiras, né? Em diversos tempos, em diversos espaços, em diversas modalidades. E isso só o jornalismo literário assume sem nenhum sentimento de culpa, porque isso é intrínseco à sua, digamos assim, à sua tessitura narrativa. Enquanto que o jornalismo, digamos, convencional é um jornalismo, de certa forma, em certo sentido, quando ele tende a absolutizar a verdade, a falar que existe uma verdade única, objetiva, ele transforma no jornalismo talvez um pouco autoritário, entendeu? Um pouco engradado, né? E até certo ponto limitado, porque a realidade ela é incapturável. Ela é incapturável, entende? Então essa diferença é muito interessante. O jornalismo literário se assume a sua própria precariedade narrativa. Toda narrativa é precária, enquanto que o jornalismo, digamos, convencional quer passar a visão ao leitor de que a sua narrativa não é precária, de que ela é uma narrativa autêntica, verdadeira, e que dá conta da realidade como ela é. Nenhum discurso dá conta da realidade como ela é. Nenhum discurso. Nem o convencional, nem mesmo o discurso do jornalismo literário. Apenas o jornalismo, digamos, literário, por saber disso, se aproxima talvez mais da realidade do que o jornalismo convencional. Eu acho que assim, textos como da revista que eu mencionei, que é a revista Piauí, por exemplo, ela é uma revista mensal, de grandes dimensões, de textos muito grandes, e que a ideia é que ela seja lida realmente no espaço de um mês. Que ela esteja na cabeceira, que todos os dias você vai, leia uma parte, etc. Então, assim, quem procura o jornalismo narrativo nesses meios, que são meios que você tem textos maiores, que você tem um investimento estético, são as pessoas que têm interesse realmente na leitura, que é uma, digamos assim, uma deficiência se você for pensar em termos gerais. Pouca gente hoje tem muita paciência de ler. Você vê que até assim, em redes sociais, as pessoas reclamam de textos longos, por exemplo. Então, isso é preocupante nesse sentido de formação de leitores. Eu acho que uma preocupação maior é essa, formação de leitores. Seja uma reportagem, uma grande reportagem no estilo convencional, ou seja um texto de jornalismo narrativo, você precisa que esse leitor também se proponha à leitura, que esse leitor se proponha ao tempo para a leitura, para a interpretação e para a reflexão. Agora, como eu disse, em relação aos espaços, como você fala, eu acho que sim, as técnicas do jornalismo narrativo podem ser, aos poucos, adequadas ao jornalismo convencional, principalmente para o jornalismo impresso. Porque o jornalismo impresso acaba perdendo um pouco sua função quando você tem tudo na internet. Então, assim, se eu já li no sábado e no domingo as notícias que aconteceram vendo ali na internet, muitas vezes se eu for para o jornal de segunda-feira e eu tiver o texto do mesmo modo, eu tiver o texto sem que seja mais aprofundado, que tenha novas fontes, que tenha uma proximidade desse sujeito, que tenha uma escrita mais agradável, esse jornal de segunda-feira vai perder a função. Então é interessante que se repense a forma de escrever, que se repense de que modo que eu posso tornar essa leitura mais atrativa, de maior qualidade e mais aprofundada para esse leitor.